Evangelho, sábado da segunda semana do tempo do Advento, hoje memória de Santa Luzia, Virgem Mártir. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao descerem do monte, os discípulos perguntaram a Jesus: por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? E Jesus respondeu-lhes: Elias vem e colocará tudo em ordem. Ora, eu vos digo, Elias já veio, mas eles não reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos compreenderam que Jesus lhes falava de João Batista. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado da segunda semana do tempo do Advento, hoje memória de Santa Luzia, Virgem Mártir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, hoje o Santo Evangelho nos leva ao 17º capítulo do Evangelho de São Mateus. Ao descer do monte, os discípulos vão perguntar a Jesus por que os mestres da lei insistiam em dizer que Elias devia vir primeiro. Jesus vai responder que Elias vem e colocará tudo em ordem. A imagem bíblica de Elias, ela é anunciada, ela é apresentada pelo Senhor e fará referência a João Batista, como o próprio texto mostrará. Com o espírito de Elias, João veio chamar o povo à conversão, chamar o povo a orientar o coração à presença de Deus, a aplanar os caminhos, ou seja, a colocá-los segundo a lei do Senhor para a espera, a vinda do Messias. Um caminho que esteja preparado, uma vida que esteja iluminada. Um caminho que esteja planeado, uma vida que foi modelada pelo poder do Espírito Santo. É uma via linear, é uma vida linear, orientada à presença de Deus. A palavra de Deus tem um poder de aplanar os caminhos porque leva o homem ao que é essencial, a tomar as decisões que são justas. Leva o homem a orientar-se na direção de Deus e a deixar tudo aquilo que o leva para longe dele. Uma vida iluminada pela palavra de Deus, ela se torna uma vida que não retém mais as preocupações fúteis, os desajustes e as distâncias em relação ao que Deus nos pede. É uma vida que se faz ágil para estar na companhia do Senhor. A missão de Elias que virá é aquela de fazer com que os homens estejam vigilantes. E o Senhor faz a referência a João Batista. Ele que teve sobre si o espírito de Elias, o mesmo espírito que animou o coração do profeta, foi derramado sobre João Batista ainda no ventre de sua mãe, para que ele cumprisse a missão de levar os homens até Deus. Hoje celebramos também a memória de Santa Luzia. Santa Luzia era filha de um cidadão romano, apesar de sua mãe ser grega, nascida na região da Sicília, na cidade de Siracusa, no ano 283, e morreu no ano 304. Quando seu pai morreu, e como muitos dos primeiros mártires, Santa Cecília dedicou a sua virgindade a Deus.
e a sua vida ao serviço dos pobres, apesar de estar prometida em casamento. Cecília, que conheceu o anúncio de Cristo, amou e escolheu o Senhor para sua vida. A mãe, doente, resolveu fazer uma peregrinação para visitar as relíquias de Santa Ágata, para pedir a sua cura, o que de fato aconteceu. Luzia, aproveitando-se da cura da mãe, pediu-lhe para distribuir uma grande parte de seus bens em favor dos pobres. E, como ato de amor a Deus e ao mesmo tempo de zelo evangélico, sua mãe assim o fez. Esse período em que viveu Luzia era o período da grande perseguição deflagrada pelo imperador Diocleciano contra os cristãos. Nesse período, Luzia vem denunciada por um de seus antigos noivos, pretendentes, que foram deixados pela escolha que ela fez. Com raiva, a denuncia. Dessa forma, Luzia vem capturada e levada aos sofrimentos do martírio. Inicialmente, lhe condenaram à prostituição. Que ela fosse levada e entregue para ser exposta à prostituição em uma das casas de prostituição daquela região de Siracusa. Porém, conta-nos a história que, protegida pela força do Senhor e diante da invocação do nome de Jesus, o seu corpo ficou tão pesado que nem uma dezena de homens conseguiam movê-la sequer um palmo do chão para levá-la ao prostíbulo público e ser ali humilhada, sendo entregue à prostituição forçada. Tentaram então queimá-la, mas ainda assim não conseguiram sucesso, pois, tentando atear fogo contra ela, os seus algozes terminavam por ferir-se gravemente. Então foi condenada à morte pela espada e conduzida a um patíbulo. Teve a sua cabeça cortada. O culto que lhe é dedicado está historicamente documentado. Já no século VI, foram dedicados mosteiros na cidade de Siracusa e também em Roma, e o seu nome é um dos poucos nomes femininos incluídos no cânon romano, ou seja, na primeira oração eucarística, o que tudo indica, por São Gregório Magno, que ter sido por ele, havendo em sua honra orações e antífonas especiais no seu sacramentário e antifonário. Segundo o monge Sigebert, do ano 1030, o corpo de Santa Luzia ficou incorrupto durante 400 anos na região da Sicília. Mais tarde, suas relíquias foram sendo distribuídas por várias partes do território italiano. Nós temos esse grande testemunho de Santa Luzia, que sofreu um ferimento nos olhos antes de ser decapitada, tornando-se também a padroeira daqueles que têm algum sofrimento em suas vistas, em seus olhos. Peçamos a Deus a graça de termos uma fé tão vigorosa como a da jovem Cecília, tão iluminante, que a nossa alma não se confunda em nenhum momento no amor a Deus, no temor a Ele, a fim de que o nosso coração o escolha acima de todas as coisas e possamos entregar a nossa vida por amor a Cristo. Pela poderosa intercessão de Santa Cecília, o Senhor nos abençoe e nos livre de todo o mal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão de Santa Cecília, Santa Luzia, desça sobre todos vós e permaneça para sempre
A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Mártires, rogai por nós.